O meu olhar ambiental é sobre a unidade 6 do plano de ensino, onde eu vou falar sobre espaços ambientais protegidos e o direito de propriedade. Então, inicialmente, é importante falar sobre alguns conceitos, que vão ser bastante utilizados durante o decorrer do vídeo, que são os conceitos de unidade de conservação e unidade de preservação. Só que antes de fazer esses conceitos, de ler esses conceitos, eu queria falar um pouco da história, de como surgiu isso. E tudo surgiu no movimento ambientalista, que iniciou nos Estados Unidos, no final do século XIX, e ele se iniciou ao ser considerado que as transformações decorrentes do capitalismo causam impactos no meio ambiente. Então, o movimento ambientalista ele ia em confronto com o capitalismo, que estavam causando vários impactos no meio ambiente. Então, a partir disso, surgiram duas vertentes, que foi a dos preservacionistas e a dos conservacionistas. E aí eles iam em contraponto aos preceitos desenvolvimentistas. Então, foi a partir daí que surgiram esses dois conceitos. Então, unidades de conservação são áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público municipal, estadual e federal. Elas são reguladas pela Lei 9.985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. E, de acordo com o SNUC, unidade de conservação é definida como um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais como características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob o regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, esse é o conceito de unidade de conservação. Já a unidade de preservação, a preservação está relacionada com a ação de proteger um ecossistema ou um recurso natural de dano ou degradação, ou seja, não utilizá-lo, mesmo que racionalmente e de modo planejado. Então, esses dois conceitos são bastante importantes e muitas vezes esses dois conceitos eles são confundidos. Então, por isso que no próximo slide eu vou trazer a principal diferença entre esses dois conceitos e um pouco mais da doutrina, para entender como tudo isso surgiu. Então, falando agora aqui um pouco mais sobre a doutrina, o movimento preservacionista foi fundado por John Muir, Ele é considerado o mais radical, inclusive, por acreditar que a interferência humana é essencialmente nociva ao meio ambiente. Então, esse movimento, quer fazer a proteção da natureza contra o desenvolvimento moderno, industrial e urbano, e faz referência à natureza no sentido da apreciação estética e espiritual da vida selvagem, assegurando a intocabilidade de parques destinados para este fim. Para ele, o John Muir, foi o fundador do movimento preservacionista, os animais, as plantas, os ecossistemas, o meio ambiente como um todo, teriam um valor em si mesmos, independentemente da utilidade que pudessem ter para o homem. Então, aí já inclusive um spoiler, da diferença de preservação para conservação. Aqui, a natureza é algo intocável. O homem não é para intervir na natureza de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Já os conservacionistas, essa corrente conservacionista, elas consideram o ser humano capaz de utilizar destes recursos de forma controlada, equilibrada e muitas vezes mais eficazmente do que se este permanecesse intocado, como propõe a outra vertente, as dos preservacionistas. Esse movimento foi criado por Gifford Pinchot, que eu até coloquei aí na tela, que ele era um engenheiro florestal treinado, na Alemanha, e ele ditava que a conservação deveria basear-se na
prevenção de desperdícios e o uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos cidadãos, incluindo as gerações futuras, obviamente. Então, falando um pouco sobre a doutrina e esses doutrinadores, né, esses fundadores dessas correntes, a gente já entende um pouco da diferença. A preservação, ela é a proteção sem intervenção humana, é a natureza intocável. Já a conservação, ela é a proteção com o uso racional da natureza, é um manejo sustentável. Aqui na conservação, o homem interfere, né? Na preservação do meio ambiente, a proteção é integral de uma área natural sem interferência humana. Ela se faz necessária quando há risco de perda da biodiversidade. Então, apesar de, eu prefiro eu prefiro a outra, mas as duas são essenciais, né? Ou seja, se houver um risco da perda de biodiversidade, seja de uma espécie, um ecossistema ou de um bioma como um todo, a preservação ela é necessária porque aqui não haverá intervenção humana de nenhuma forma. A conservação também é importante, né, que ela está relacionada com o uso racional e sustentável dos recursos naturais, garantindo sua existência para gerações futuras, né? Então, possuem diferenças, muitas vezes os conceitos são confundidos, mas elas possuem diferenças e ambas são extremamente importantes para o meio em si, para os seres humanos, para tudo. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, né? Que eu já tinha até citado ele anteriormente no conceito de unidades de conservação. Então, esse sistema ele foi criado pela Lei 9.985 de 2000. Mas para que essa lei foi criada, né? O que ela regulamenta? Qual o intuito dessa lei? Então, essa lei ela foi criada para regulamentar justamente o que está escrito no artigo 225 da Constituição Federal de 88, né? Ela regulamenta isso que está escrito e ela institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Então, eu trouxe até aqui o artigo 225 da Constituição Federal de 88, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então, de que forma fazer essa defesa, fazer essa preservação? Então, a partir disso, a Lei 9.985 de 2000 foi instituída. Inclusive, a autora Maria Luísa Machado Granziera, no seu livro de Direito Ambiental, ela fala que a lei do SNUC apenas sistematizou a matéria, né? Agrupando os diversos tipos em duas categorias, que a gente vai, nos próximos slides, ver mais sobre essas duas categorias, e dispondo sobre vários temas que lhe dizem respeito. Então, a lei traz essa parte inicial, traz o conceito de unidade de conservação, de preservação. Ela traz também aqui alguns conceitos muito importantes no seu artigo 2º. Ela traz os conceitos de contexto ambiental, né? E, inclusive, esses conceitos que ela traz no artigo 2º são importantes até para entender o decorrer da lei, né, da leitura da lei. São vários, eu trouxe só alguns aqui de exemplo. Lá fala do conceito de diversidade biológica, recurso ambiental, preservação, proteção integral, fala sobre manejo. E ela traz também, no seu artigo 4º, alguns objetivos do SNUC. E entender esses objetivos é importante até mesmo para que se entenda o intuito da lei, né? E eu trouxe alguns aqui, lá também são vários, mas eu trouxe alguns aqui que eu considero importantes. Contribui para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Tem como objetivo também proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Tem como objetivo também promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais e promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Então, até sendo repetitiva, aqui são apenas alguns objetivos do SNUC, são vários,
Por isso que eu vou até indicar a leitura na íntegra da lei, né? Porque é importante ler esses objetivos, porque a gente entende um pouco mais do sentido e da criação e da função do SNUC e da importância que tem para os dias atuais e para gerações futuras, a criação dessa lei, né? Então, ainda discorrendo, né, sobre a Lei 9.985 de 2000, e como eu tinha falado anteriormente, que inclusive a autora Maria Luísa Machado fala, né, que eles pegaram todas e fizeram a divisão em dois grandes grupos, eu trouxe aqui para vocês a divisão, né, que isso aqui inclusive está no artigo 7º da Lei 9.985 de 2000, que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação fez essas duas grandes divisões. Ele dividiu em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, né? Aí, o que seriam essas unidades de proteção integral? Aqui, o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei, obviamente, né? E aí nós temos a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Já as unidades de uso sustentável, né, que são até um pouco mais, né, do que as de proteção integral, o objetivo básico delas é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Então, aqui nas unidades, eu acho importante falar um pouco sobre cada um, até mesmo para entender e diferenciar, porque muitas vezes reserva biológica confunde com reserva de fauna, estação ecológica confunde com reserva biológica, e na verdade elas têm as suas diferenças. Então, aqui falando inicialmente das de proteção integral, nós temos a estação ecológica, que é a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, onde é proibido a visitação pública, exceto com objetivo educacional. Então, aqui na estação ecológica já não pode visitação pública, ela é para realização de pesquisas científicas. A reserva biológica, né, ela é a preservação integral e biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, e com a proibição da visitação pública, exceto quando o objetivo for educacional. Então, aqui também a proibição pública, né? E logo em seguida, Parque Nacional é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza única, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. O monumento natural ele já é preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. E, por fim, o refúgio de vida silvestre, ele protege ambientes naturais, onde se asseguram condições para a existência ou de reprodução de espécies ou comunidade da flora local e da fauna residente ou migratória. Falando agora sobre as unidades de uso sustentável, né? Inicialmente a gente tem a área de proteção ambiental. Então, a área de proteção ambiental, ela em geral, ela é extensa, com um certo grau de ocupação humana, né? Então, aqui a gente já vê uma diferença das unidades de proteção integral. As unidades de proteção integral, a visitação humana, ela já é uma coisa bem restrita, inclusive em alguns casos até proibida. Aqui não, aqui a gente já vê que existe a ocupação humana nessas áreas de proteção ambiental. Ela é dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, né? Ela tem o objetivo básico de proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade no uso de recursos naturais, né? Então, aqui já existe a ação humana, a ocupação humana. E, em seguida, as áreas de relevante interesse ecológico. Em geral, elas já são de pequena extensão, diferente da área de proteção ambiental, né? Com pouca ou nenhuma ocupação humana. A ocupação humana já é bem baixa ou então nem inexistente.
com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional. E tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, né, de modo a compatibilizá-lo com objetivos de conservação da natureza. Já a floresta nacional, né, com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, ela tem o objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, né, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. Então, existe a exploração, mas de uma maneira sustentável. Aí a gente tem também a reserva extrativista, né, que ela é utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e completamente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Então, aqui seria uma área onde ela é populada, né? E o meio ambiente é utilizado como sustento de algumas famílias, né? Como uma maneira de subsistência, inclusive a agricultura, criação, né, de animais. E em seguida a gente tem a reserva de fauna, né? Ela é natural, né, com populações animais de espécies nativas terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos da fauna. E aí, em seguida, a gente tem a reserva de desenvolvimento sustentável, né? Que ela também é natural e abriga populações tradicionais, né? Cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo das gerações e adaptados às condições ecológicas locais, e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Então, aqui a gente fala sobre populações tradicionais. Aqui a gente pode citar como, por exemplo, os índios, né, que fazem parte de algumas reservas de desenvolvimento sustentável. E, por fim, nós temos a reserva particular do patrimônio natural. Aqui, diferentemente, já seria uma área privada, né? Que tem o objetivo de conservar a diversidade biológica. Então, todos esses conceitos, apesar de serem um pouquinho extensos, eles são bastante importantes para se entender e até mesmo se classificar e criar áreas, né? Então, é importante porque cada uma tem suas peculiaridades. Outro conceito bastante importante que a Lei 9.985 de 2000 traz, que inclusive está lá no seu artigo 41, é sobre a reserva de biosfera, né? Então, antes de conceituar e falar como ela está descrita na nossa lei, eu gostaria de falar ela mais no âmbito mundial. Então, as reservas de biosfera, elas foram criadas pela Unesco, né? Que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E foi lá no ano de 1972, né? Hoje ela já está espalhada por 110 países e ela tem sustentação no programa O Homem e a Biosfera, que é inclusive identificado pela sigla MAB da Unesco. Ele é desenvolvido com o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com a UICN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, e com agências internacionais de desenvolvimento. Então, esse é o contexto dela no âmbito mundial. Aqui no Brasil, ela está regulamentada, como eu já disse, pela Lei 9.985 de 2000, lá no seu artigo 41. Então, eu trouxe aqui o conceito. A reserva de biosfera, ela é um modelo adotado internacionalmente de gestão integrada participativa e sustentável dos recursos naturais,
com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividade de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. Então, a reserva, pelo que a gente dá para entender, né, que ela é entendida como uma área especialmente designada para aliar a conservação ambiental e o desenvolvimento humano sustentável. Cada reserva de biosfera é uma porção representativa dos ecossistemas característicos da região, onde é estabelecido, sejam eles terrestres ou marinhos, né, obviamente. Então, ela favorece a descoberta de soluções para problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição atmosférica, o efeito estufa, entre outros. Todos esses problemas ambientais, a reserva de biosfera, ela ajuda bastante. E aí eu trouxe também a Constituição, como ela é constituída, né? Que inclusive também está na lei. A reserva da biosfera é constituída por uma ou várias áreas núcleo destinadas à proteção integral da natureza, uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas núcleo, e, por fim, uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis. Então, a reserva da biosfera ela é constituída por esses três itens que eu acabei de ler. Inclusive, eu trouxe uma imagem no próximo slide que fala das reservas de biosfera aqui no Brasil, que atualmente são 7. Então, aqui eu trouxe, né, a imagem das reservas de biosfera brasileiras, colocadas no mapa, que fica mais fácil da gente visualizar e entender um pouco de cada um. Então, a primeira que a gente tem aqui é a da Amazônia Central, que, como o nome já sugere, ela se encontra na Amazônia, né, na região norte do país. Ela foi criada em 2001, possui uma área de 208.600 quilômetros quadrados. Nós temos também a Caatinga, que é aqui predominante na região Nordeste, inclusive bastante aqui no Ceará, que ela foi feita em 2001. Nós temos também o Cerrado, que já abrange 3 regiões, a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que ela foi em 1993. Temos também o Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que obviamente, como o nome sugere, encontra-se no estado de São Paulo, né, na região sudeste. Ela é inclusive uma área pequena, né, que ela acho que acredito seja a menor. Ela foi também em 1994, ela é a menor, tem 18.262 quilômetros quadrados por área. E a gente tem também a maior, que é a Mata Atlântica, que ela já está aí localizada em toda essa parte aí litorânea, ali uma boa parte do sul, inclusive aqui no Ceará também, boa parte do Nordeste, Sudeste. A da Mata Atlântica, ela é a nossa mais antiga também e a nossa maior área, que ela foi instituída em 1991 e continuação aumenta em 92, 93, 2000, 2002, 2008 e ela tem uma área de 784.654 quilômetros quadrados. Nós temos também o Pantanal, né, que ele vai se localizar ali mais na região centro-oeste. Que foi instituída no ano de 2000. E por fim, a Serra do Espinhaço, que a gente vê aí pelo mapa, né, que ela está bem ali na região sudeste, bem especificamente no estado de Minas Gerais, que ela foi em 2005 e ela tem uma área de 30.700 quilômetros quadrados. Então, essas são as reservas da biosfera brasileira, são bastante extensas, né, como a gente pôde ver, que ela foi criada aí em torno de 91 para 92, né? Ela foi criada para salvar as remanescentes da Mata Atlântica, por isso que ela é a mais antiga. O Programa Internacional Homem e a Biosfera aprovou em outubro de 93 dois outros projetos propostos pelo Brasil, que é a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, né, que eu já inclusive mostrei,
e ela foi integrada com a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a Reserva da Biosfera do Cerrado do Distrito Federal. E em 2001 foi criada a Reserva da Biosfera da Caatinga, né, que cobre uma área de 198 mil quilômetros quadrados, como eu já falei aí. E ao todo são 7, né? Essas que eu já citei para vocês, que são Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra do Espinhaço. Eu trouxe aqui também outro tema importante, voltando a falar das unidades de conservação, as unidades de conservação no Ceará, né? Que é algo mais da nossa realidade. Então, atualmente no Ceará, a gente possui 12 unidades de conservação federais, né, dividida nesses três ecossistemas: Caatinga, Cerrado e Marinho. Na Caatinga, a gente tem a área de proteção ambiental Chapada do Araripe, temos a Estação Ecológica de Aiuaba, a Estação Ecológica do Castanhão, a Floresta Nacional de Sobral, a Floresta Nacional do Araripe-Apodi, o Parque Nacional de Ubajara, a Área de Proteção Ambiental da Serra da Meruoca. Já com o ecossistema de Cerrado, a gente tem a Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba e a Área de Proteção Ambiental Serra da Ibiapaba. E marinho, a gente tem o Parque Nacional de Jericoacoara e a Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde e a Reserva Extrativista do Batoque. Lembrando, inclusive, né, que essas unidades de conservação federais, elas não são, algumas áreas não são exclusivamente presentes somente no Ceará, como, por exemplo, a área de proteção ambiental Chapada do Araripe. Ela tanto, a extensão dela é no Ceará, mas também se estende até o Piauí, alguns municípios. Essa área de proteção ambiental da Delta do Parnaíba, ela abrange o Ceará, o Maranhão, o Piauí, e tem algumas que são exclusivamente do Ceará, né? Como a Estação Ecológica do Castanhão, ela vai pegar ali Alto Santo, Iracema e Jaguaribara, que são todos municípios aqui do Ceará. A Estação Ecológica de Aiuaba também, né? Ela é inclusive somente no município de Aiuaba, que é exclusivo aqui do Ceará. Então, tem áreas que são exclusivas do Ceará e algumas áreas que abrangem o Ceará. Já nas unidades de conservação estaduais, elas são mais extensas, porque atualmente o estado do Ceará possui 22 áreas 22 unidades de conservação estaduais. Então, eu não trouxe todas as 22, mas eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Elas também são divididas em diversos ecossistemas, né, mais abrangentes do que Caatinga, Cerrado e Marinho. Elas têm o manguezal, duna, serra úmida, marinho, caatinga e etc. Então, eu trouxe de exemplo aqui o Parque Estadual das Carnaúbas, que fica ali, pega o município de Granja e Viçosa, e ela possui de ecossistema tanto o Cerrado como a Caatinga, uma parte Cerrado, uma parte Caatinga. Existe também o Monumento Natural das Falésias de Beberibe, né, que aí ela só vai pegar o município de Beberibe, que ela possui como ecossistema as falésias e dunas, e o Parque Estadual Marinho da Pedra Risca do Meio, que é de Fortaleza, exclusivamente em Fortaleza, e é um ecossistema marinho. Então, é importante a gente ter conhecimento dessas unidades de conservação aqui do nosso estado, né? E até mesmo gratificante saber que existem essas áreas aqui no Ceará. Agora eu estou trazendo a importância e desafios das áreas de conservação e preservação. Depois de ver toda essa parte conceitual da lei, da doutrina, é importante a gente entender a importância dessas áreas, da criação da lei e das áreas em si, e os desafios que são enfrentados para se obter essas áreas, né? Então, como importância, eu trouxe a preservação dos ecossistemas e biodiversidade. Então, preservar é a palavra-chave. Preservar o meio ambiente é um ato importante não só para a humanidade,
mas para todos os seres que habitam a Terra, né? Até mesmo porque é nela que estão os recursos naturais necessários para a nossa vida, né? Para a nossa sobrevivência, como água, alimentos, matérias-primas. Sem esses recursos, toda forma de vida no planeta poderia acabar. Então, só essa primeira importância aqui já já seria suficiente para demonstrar a tamanha importância de se criar uma área de conservação e de preservação. Mas eu trouxe também outra importância, que é a realização de pesquisa científica, né, que isso traz avanços medicinais, farmacológicos, médicos. Então, a realização de pesquisa científica sempre é algo extremamente evolutivo para a humanidade de uma maneira geral. Outra importância dessas áreas é a importância econômica, que inclusive a Maria Luísa Machado Granziera, no seu livro, ela fala dessa importância da criação das unidades de conservação, porque ela origina oportunidades de desenvolvimento sustentável e geração de renda para o ente federativo e para a comunidade local, né? Que tem, inclusive, ela cita até o ICMS ecológico, que tem alguns estados do Brasil que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né, que é o ICMS ecológico, proporciona uma espécie de compensação financeira no repasse de valores arrecadados por este imposto aos municípios, né, que possuem restrições, obviamente, para expandir atividades econômicas devido à presença de uma UC, né, Unidade de Conservação. Então, essas unidades ela também possuem uma grande importância econômica e a importância cultural, né, também aqui, óbvio que eu poderia trazer diversas importâncias dessas áreas, mas eu quis sintetizar nessas quatro, que a importância cultural, ela é algo que não dá para mensurar. A importância cultural é algo relativo à beleza, à cultura, aos anos que vão se passando. Então, seria algo que não pode ser expresso em valor. E eu trouxe também os desafios, né? Porque não é só flores. Também existem os desafios que é para ser criadas essas áreas de conservação e de preservação. Então, a primeira que eu trouxe foi a povoação das áreas, que inclusive quando eu estava falando daquela divisão, né, do SNUC, eu falei que tem algumas áreas que são povoadas. Então, a proteção das áreas relevantes do ponto de vista ambiental, localizadas nos biomas brasileiros mais povoados, que a gente tem o Cerrado e a Mata Atlântica, ela é dificultada por já ter bastante intervenção humana em seu interior, além de interesses econômicos, né, nas áreas mais intocadas. Estes dois são os biomas mais fragmentados e, por isso, são justamente os que mais necessitam de áreas dedicadas à proteção da natureza. Então, o fato dessas áreas já terem sido bastante exploradas, bastante povoadas, inclusive já dá até um spoiler do próximo tópico, né, que é do interesse econômico, dificulta bastante a criação dessas áreas. Então, falando já agora sobre o interesse econômico das áreas, as áreas protegidas por lei e que têm potencial para desenvolvimento econômico sofrem uma maior pressão em seu entorno, né? E a falta de ações, como a criação do plano de manejo de fiscalização para suas áreas, pode prejudicar os objetivos traçados por elas. Então, o interesse econômico em uma área dificulta bastante a preservação, porque aquela área vai ser usada para um fim econômico. As pessoas não entendem que aquela área pode ser usada mais para uma coisa sustentável. Não, elas querem utilizar aquela área para um fim econômico. Então, isso dificulta bastante. Outro ponto também, que inclusive eu falei anteriormente um pouco, é a conscientização humana. Sem a conscientização humana é impossível, né? Ela interliga todos esses pontos. E as populações tradicionais, né? As atividades de subsistência das comunidades tradicionais que já habitavam a área antes da criação da UC, como por exemplo, ribeirinhos, caiçaras, seringueiros, quilombolas e outros, né? Muitas vezes são prejudicados, né, pelas restrições de intervenção e pela falta de um plano de manejo que seja participativo e que preveja condições adequadas de qualidade de uma vida para essa comunidade. Uma unidade de conservação em que existam diversas iniciativas capazes de articular as ações em diversos atos
tem maior chance de um sucesso real, né? Um sucesso de que realmente vai ser conservada aquela área. O correto é o quê? Promover, incentivar o manejo das áreas protegidas, enquanto aumenta-se o número de unidades de conservação com tamanhos adequados. Isso é uma tarefa essencial. E por fim, né, e talvez um dos maiores também desafios dessa área é a legislação branda, né? A gente vê que muitas áreas são exploradas e tudo, e infelizmente a legislação brasileira deixa bastante a desejar, e aí fica uma coisa muito solta, uma coisa muito como se fosse terra sem lei, né? Então a legislação branda sempre é um ponto que dificulta bastante o direito ambiental em si. O meio ambiente em si é muito dificultado pela legislação branda com relação a essa área. E para finalizar, né, eu gosto sempre de trazer imagens, porque a gente fala tanto sobre o conceito e tudo, e eu acho que a imagem ela traz uma reflexão sempre. Aí eu trouxe aí duas imagens de áreas de conservação aqui do Ceará, né? Que é o Parque Nacional de Ubajara, essa imagem de cima, e a imagem de baixo, a PA da Bica do Ipu, que é a área de proteção ambiental da Bica do Ipu. Então, esse slide final é realmente para mostrar a beleza e para nos deixar reflexivo, né? E a gente entender o tamanho da importância dessas áreas para a gente atualmente e para gerações futuras. E é isso, muito obrigada.